Olá pessoal, é um prazer estar com vocês. Eu sou Fábio Cabar, professor Medicel, e hoje vamos conversar a respeito de um tema de epidemiologia. Vamos conversar na segunda parte da nossa aula de vigilância, promoção de saúde e prevenção de doenças. Vamos conversar especificamente sobre a dinâmica da transmissão das doenças. Então, existe uma tríade epidemiológica que é o hospedeiro, o agente e o ambiente, sendo que em algumas situações de doenças infecciosas, nós temos ainda o vetor das doenças. O agente, então, são os fatores etiológicos. Eles podem ser biológicos, então, os micro-organismos, e aí nós estamos falando especificamente das doenças infecciosas, podem ser agentes químicos, por exemplo, o álcool, o mercúrio, podem ser agentes físicos, o trauma, o calor, podem ser agentes nutricionais, tanto carência de nutrientes quanto excesso de nutrientes. O hospedeiro são fatores que influenciam a exposição, a susceptibilidade ou a resposta a esses agentes. Então, quais são esses fatores? A idade, o sexo, a ocupação, a escolaridade, características genéticas, estado imunológico. Tá? Então, são situações que podem influenciar essa exposição, essa susceptibilidade ou essa resposta do hospedeiro a determinados agentes. O ambiente são fatores que influenciam a existência do agente, a sua susceptibilidade e o seu contato com o hospedeiro. Então, podem ser determinantes físico-químicos, como a temperatura, a umidade, a poluição ou os acidentes. Podem ser determinantes biológicos, como os acidentes ou as infecções. Podem ser determinantes sociais, como os comportamentos ou a própria organização social da população. Então, temos aí uma série de situações que podem determinar, não é, a questão desta interação. Então, um agente causal específico, o reservatório, a porta de saída do agente, o modo de transmissão do agente, a porta de entrada no novo hospedeiro e a susceptibilidade do hospedeiro. Essa cadeia de transmissão, estamos falando do agente etiológico. Então, temos alguns conceitos que são importantes quando nós falamos do agente etiológico. Que conceitos são esses? Então, a patogenicidade. O que é a patogenicidade? É a capacidade do agente infeccioso em causar doença em um hospedeiro susceptível. Então, são os casos clínicos sobre os infectados. Tá? É a capacidade daquele vírus, por exemplo, daquela bactéria, em causar a doença em um hospedeiro susceptível. Muitas vezes, você vai ter um indivíduo que está infectado, mas que não tem a doença. Tá? O indivíduo que teve a infecção, que teve o contato com a bactéria, que teve contato com o vírus, mas não desenvolveu sintoma clínico. E essa capacidade do micro-organismo de desenvolver a doença é chamado patogenicidade. Tá? Se é um micro-organismo muito patogênico, você vai ter praticamente todos os casos infectados com doença. Se ele é um micro-organismo pouco patogênico, você vai ter vários portadores sadios e poucos portadores doentes. São micro-organismos pouco patogênicos neste caso. Tá bom? Infectividade é a capacidade de se instalar no hospedeiro e nele se multiplicar. Então veja, você tem lá uma bactéria, você tem várias pessoas expostas a esta bactéria, e você tem a capacidade dessa bactéria em se instalar nas pessoas e se multiplicar. Essa é a infectividade. Quanto maior o número de pessoas ela é capaz de se instalar e se multiplicar, maior a sua infectividade. Tá? E a virulência é a capacidade de produzir manifestações graves. Então, por exemplo, você tem lá tantos indivíduos doentes. Quantos desses indivíduos evoluíram para a morte? Quanto maior o número de indivíduos que evoluem para a morte dentre os doentes, maior a virulência.
Então, a virulência está relacionada com a gravidade da infecção. Quanto maior a gravidade, o potencial de manifestação grave, maior a virulência da infecção, a virulência do agente etiológico. Tá? Então, estes conceitos, eles podem te confundir e eles são muito importantes. Eu gostaria que você os levasse para a prova. Tá? Que você anotasse esses conceitos, que você memorizasse esses conceitos e que você os levasse para a prova, porque eles são, na verdade, boas pedidas para aparecerem nas provas. Tá bom? Então, a fonte de infecção. Então, a fonte de infecção, existem reservatórios e fontes de infecção. Então, o homem, a fase clínica e subclínica da doença ou em estado de portador. O homem pode fazer parte dessas situações, ou na fase clínica, ou na fase subclínica, ou ainda no estado de portador. Ele não está doente, mas ele leva consigo o micro-organismo. Tá? E daí ele vai ser fonte de infecção. Você pode ter como reservatório um animal, um cachorro, por exemplo, um gato, um porco, uma vaca, né? Ou você pode ter o solo como fonte de infecção. Tudo bem? Reservatório é o hábitat de um agente infeccioso no qual este vive, cresce e se multiplica e é indispensável para a perpetuação do agente. Então, essa é a definição de reservatório. Essa é a definição de reservatório. Tá? Reservatório animal. Então, doenças infecciosas transmitidas em condições normais de animais para o homem são denominadas zoonoses. Como exemplo, a raiva, a leptospirose são zoonoses. O reservatório é animal, o animal carrega o micro-organismo se desenvolve e se multiplica no animal, e esse animal é capaz de transmitir ao homem esse micro-organismo. É uma zoonose. Portador é o indivíduo que não apresenta os sintomas clinicamente reconhecidos, mas que está levando consigo o agente etiológico. Pode ser ativo incubado, ativo convalescente, ativo crônico ou passivo. Não importa, mas ele tem o micro-organismo com ele. Ele carrega um micro-organismo. Ele é portador do bicho. Ele é um portador. Ele leva consigo o bicho. Tá? A porta de entrada ou porta de saída podem ser a respiratória, intestinal, pele e mucosas ou sangue. Tudo isso é porta de entrada para micro-organismo. Tá? Então, respiratória, intestinal, pele, mucosas e sangue são as principais. Ok? Tipos de transmissão. Então, existe transmissão direta, quando você tem contato físico ou com gotículas de saliva, por exemplo, que é o contágio. Você tem transmissão indireta, com veículos inanimados, então água, ar, alimentos, ou animados, que é um vetor. Pode ser um vetor mecânico ou um vetor biológico. Por exemplo, um mosquito. Um bicho. Tá? O vetor biológico, então, é um vetor no qual se passa obrigatoriamente uma fase do ciclo vital de determinado agente etiológico e, erradicando-se o vetor biológico, desaparece a doença que ele transmite. Então, o vetor biológico tem que ter uma fase do desenvolvimento do micro-organismo nesse vetor. De tal maneira que se você desaparece com o vetor, a doença desaparece. Um exemplo que a gente tem aí, que a gente sempre usa, que é muito famoso, é o Aedes aegypti, que tem como vetor, aliás, é o vírus da dengue que tem como vetor o Aedes aegypti. Né? O vírus da dengue usa o mosquito como vetor. Se você erradicar o Aedes aegypti, você erradica a dengue. Tá certo? Veículo animado, o vetor, é um ser vivo que transfere um agente infeccioso do reservatório para o hospedeiro susceptível. Essa é a definição. Tá?
O novo hospedeiro. Então, o período de incubação é o intervalo entre a exposição efetiva do hospedeiro susceptível a um agente biológico e o início dos sinais e sintomas da doença nesse hospedeiro. Então, esse é o período de incubação. É o momento entre a infecção e o início dos sinais e sintomas. Isso é incubação. Tá? Então, período de incubação. Período prodrômico. É o lapso de tempo entre os primeiros sinais da doença e o início dos sinais e sintomas do quais o diagnóstico pode ser estabelecido. Porque muitas vezes você tem sinais e sintomas iniciais que são inespecíficos. Então, febre, por exemplo. O paciente tem o quê? Febre. Febre é um sinal. Mas dá para você fazer um diagnóstico específico? Não dá. Então é fase prodrômica. É fase prodrômica. É período de incubação? Não, porque você já tem sinal e sintoma. Mas é período prodrômico. Não, se estabeleceram sinais e sintomas de tal forma que foi possível o diagnóstico. Bom, então passou o período prodrômico. Não é mais pródromo. Tá? Período de transmissibilidade ou período de contágio. É o intervalo de tempo durante o qual uma pessoa ou um animal infectado elimina um agente biológico para o meio ambiente ou para um organismo de um vetor hematófago, sendo possível, portanto, a sua transmissão a outro hospedeiro. É o período onde você pode ter a contaminação de outra pessoa. É o tempo em que o indivíduo ou o animal que está infectado é capaz de infectar outra pessoa ou eliminar para o meio ambiente aquele micro-organismo que ele leva consigo. Então é o período de transmissibilidade. E aí você vai dizer, mas Fábio, quanto conceito, meus amigos, não tem jeito. Não tem jeito, e não tem jeito de eu passar para vocês essa informação, a não ser da forma que eu estou tentando fazer. Vocês me desculpem. Eu sei que muitas vezes parece mais interessante estudar obstetrícia, ginecologia, estudar cirurgia, né, que você atende paciente, que você está ali no dia a dia atuando. Mas eu tenho que dizer para vocês que esta matéria, epidemiologia, ela representa 20% na sua prova. 20% na sua prova. Tá? E assim, 20% é a mesma coisa que cirurgia, que clínica médica, que pediatria, que ginecologia e obstetrícia. É a mesma importância. Então, assim, por mais difícil que sejam esses conceitos, dá um gás, leia, estuda, tenta mais do que memorizar, entender. Muitas vezes a palavra, período de transmissibilidade, está aí o nome, período de contágio. Ele te traz a informação da ideia, do conceito. Tá? Te ajuda a compreender o que significa. E aí você lê, tenta memorizar, tenta entender. Na dúvida você me escreve, eu te respondo entre a diferença dos conceitos. Mas vamos lá, tá? A gente temos que entender, temos que decorar isso daí, porque vale 20% da sua nota. É muita coisa. É muita coisa. Tá? Então, indivíduo susceptível. Qualquer pessoa ou animal que supostamente não possui resistência contra um determinado agente patogênico, podendo contrair a doença se posta em contato com esse agente. Então, este é o indivíduo susceptível. É aquela pessoa que não tem defesa. É aquela pessoa que não está defendida. Se você colocar em contato com um determinado agente, ele pode ficar doente. Tá? Ele está susceptível à doença. Ele não tem defesa contra a doença. Tá? E aí você tem a possibilidade de ter dois tipos de resistência a determinada doença. Pode ser uma resistência ativa ou uma resistência passiva. A resistência ativa, ela pode ser natural. Você adquire uma vez tendo sido infectado. Então você é infectado, você faz imunoglobulina, você faz anticorpo contra determinada doença. Então, é ativa, porque você fabrica anticorpo. Você fabricou anticorpo.
E você fabricou esse anticorpo devido a quê? Devido à exposição a uma doença. É natural. E você pode ter uma resistência ativa artificial. Por que artificial? Porque você tomou uma vacina. Então você foi exposto artificialmente a um bicho, e você, por conta desta exposição, você produziu anticorpos contra aquele bicho. Daí o nome resistência ativa. Ativa tem a ver que você fez o anticorpo. Tá? Pode ser natural, se é contato com o bicho, pode ser artificial, se foi vacina. E tem a resistência passiva, ou seja, você não produz nada, te dão pronto o anticorpo. Em que situação podem te dar pronto o anticorpo? Ou na vida intrauterina, então transplacentário, a mãe te dá o anticorpo, ou pode ser através de soro. Então, no soro antiofídico, eu te dou lá a imunoglobulina, o anticorpo, a substância contra o veneno da cobra. Tá? Então, é um soro. Não é algo que você fabrica, ele já está fabricado. O exemplo da cobra foi péssimo, né? Mas tudo bem. Então, para você entender, o soro é algo que você recebe pronto. Você não fabrica a imunidade, você recebe essa imunidade pronta. Tudo bem? Então, é isso daí, olha. A imunidade ativa, natural, é a doença, artificial é a vacina. A imunidade passiva, natural, transplacentária, artificial, são os soros. Bom, temos aí algumas vacinas. Então, não vou ler tudo. Vou ler algumas populações. Então, a vacina da hepatite B, ela está recomendada para grupos vulneráveis, gestantes após o primeiro trimestre de gestação, trabalhadores da saúde, bombeiros, policiais militares, civis, rodoviários, caminhoneiros, carcereiros, coletores de lixo, agentes funerários, comunicantes sexuais de pessoas portadores do vírus da hepatite B, doadores de sangue e assim por diante. Tá? É uma relação grande de pessoas que estão indicadas a vacinar da hepatite B. Na verdade, hoje, grande parte da população já faz parte do calendário vacinal geral, a vacina da hepatite B. Tá? Você tem uma indicação, pelo menos em criança, já faz parte da vacinação no calendário. Os adultos, né, as pessoas da minha geração, pelo menos, nós não recebemos no calendário vacinal infantil, não havia vírus, a vacinação contra o vírus da hepatite B. Por isso que existe essa lista. Tá? Hoje em dia, as crianças todas são vacinadas contra o vírus da hepatite B. Então, essa lista para as crianças, ela não faz sentido, porque todas são vacinadas contra o vírus da hepatite B. Tá? Vacina contra a febre amarela, ela está indicada aos residentes ou aos viajantes das seguintes áreas com recomendação de vacina: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso do Sul, enfim, uma série de estados onde você tem a febre amarela endêmica, tá? Administrar a vacina 10 dias antes da data da viagem, administrar dose de reforço a cada 10 anos após a data da última dose. A vacina é contraindicada para gestantes e mulheres que estejam amamentando. No caso de risco de contrair o vírus, buscar orientação médica, porque você vai dosar risco-benefício, tá? A aplicação da vacina para pessoas a partir de 60 anos, depende da avaliação do risco da doença e o benefício da vacina, você vai avaliar individualmente cada caso. O vírus influenza, idosos e população indígena recebem imunização, crianças também recebem, mulheres grávidas também recebem, população prisional. Essa escolha dos grupos foi recomendada pela OMS, respaldada em estudos epidemiológicos, são priorizados os grupos mais susceptíveis, e ao vacinar o grupo prioritário, os resultados são sentidos em toda a sociedade. Tá? Então, a princípio, no vírus da influenza, você tem uma vacinação seletiva. Notificação
compulsória de doenças. Então, questão de 2013. Alguns agravos e doenças constam da lista de notificação compulsória. Analise as alternativas a seguir, assinalando a que contenha exclusivamente critérios para inclusão nesta lista. A. Compromissos internacionais, cronicidade, persistência e resposta terapêutica efetiva. B. Magnitude, potencial de disseminação, transcendência e vulnerabilidade. C. Severidade, surtos disseminados, capacidade de resposta do hospedeiro e falta de recursos médicos, ausência de medidas profiláticas, ocorrência de epidemia inusitada, potencial infectante e falta de resposta à terapia ordinariamente indicada. E agravos que alteram usos e costumes, potencial infectante e falta de resposta à terapia ordinariamente indicada, solicitação médica e interesse de segurança nacional. Vamos ver como é que nós respondemos essa pergunta daqui a pouco. Então, lista de doenças de notificação. Notificação compulsória é um registro que obriga e universaliza as notificações, visando ao rápido controle de eventos que requerem pronta intervenção. Em todos os países é periodicamente revisada e atualizada, podendo haver a inclusão ou a retirada de algumas doenças, e em cada país existe um órgão central que toma essas decisões. Então, cada país tem a sua lista de doenças de notificação compulsória. O que vai indicar a lista de doenças compulsórias é o interesse nacional. É o que cada país considera mais importante na situação de saúde daquele país. Não existe uma lista universal. O país vai determinar, de acordo com o órgão de regulação, as doenças que são mais importantes. Contempla as doenças sujeitas ao regulamento sanitário internacional e também doenças que são objetos de vigilância da Organização Mundial da Saúde, que apresentam importância epidemiológica no país. Então, respeita essa lista, mas também as doenças que são importantes naquele país. Tá? A lista nacional de doenças de notificação compulsória é obrigatória em todo o território nacional, e isso é importante para a prova. Grifa isso daí. Sendo que estados e municípios podem acrescentar doenças que apresentam importância epidemiológica em sua região. Grifa. Estados e municípios podem acrescentar doenças, não podem tirar doenças, mas acrescentar podem. Tudo bem? Então, um Sistema Nacional de Agravos Notificáveis. A ficha de notificação dos agravos é denominada SINAM, que é Sistema Nacional de Agravos Notificáveis. Esse sistema é alimentado pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam desta lista nacional de doenças de notificação compulsória, e a ficha é a mesma para qualquer doença de notificação. Então, essa ficha ela é preenchida e ela alimenta esse sistema. Ela alimenta esse sistema, é um sistema epidemiológico. Tá? O SINAM é enviado aos estabelecimentos de saúde pelo Ministério da Saúde e cada ficha tem um número. Então são fichas numeradas. Para cada doença de notificação, existe uma ficha individual de investigação própria que investiga dados específicos do agravo em questão. Então tem também uma ficha específica para cada agravo. Tá? Critérios para a inclusão de uma doença na lista de notificação compulsória. Então, quais são os critérios para que o governo diga essa doença vai ser incluída numa lista de notificação compulsória? Então, magnitude, frequência de doença na população, incidência e prevalência e seus índices de mortalidade e anos potenciais de vida perdidos. Então, é importante que você tenha a magnitude da doença. Uma doença que seja de alta incidência e prevalência.
tá? Potencial de disseminação, que é o poder de transmissão da doença, colocando em risco a saúde da população. Um alto poder de disseminação. Transcendência inclui a severidade, a gravidade da doença. Então, medida por taxas de letalidade, de internações e sequela da doença. Relevância social é uma avaliação subjetiva imputada pela reação da sociedade à doença, e relevância econômica. Então, são situações que são levadas em consideração para incluir numa lista de notificação compulsória. Além disso, vulnerabilidade. Falamos do conceito de vulnerabilidade. Existência de instrumentos específicos de controle e prevenção da doença. Compromisso internacional. Compromisso de um país com as metas mundiais de controle, erradicação e eliminação de doenças, bem como de medidas que devem ser adotadas diante de agravos inusitados, sob risco de transformarem em pandemias, que são infecções, digamos, em diversos países. E epidemias, surtos e agravos inusitados, situações emergenciais em que é obrigatória a notificação imediata dos casos suspeitos, a fim de se delimitar a área de ocorrência e adotar medidas de controle aplicáveis, visando a quebra da cadeia de transmissão da doença. Então, também são critérios para a inclusão da doença na lista de notificação compulsória. Então, a questão que dizia, alguns agravos e doenças constam da lista de notificação compulsória, analise as alternativas assinalando a que contenha exclusivamente critérios para inclusão nessa lista, o que era magnitude, potencial de disseminação, transcendência e vulnerabilidade, conforme acabamos de estudar nos diapositivos anteriores. Tá bom? Vamos falar um pouquinho de outros conceitos. Falei agora há pouco que era epidemia. Epidemia é um aumento brusco do número de casos de uma doença que excede a incidência prevista da doença, ou seja, do seu padrão endêmico em uma determinada região por um determinado período de tempo. Caso pessoa identificada como portadora de uma característica particular, uma doença, um comportamento ou um problema, a definição epidemiológica de um caso não é necessariamente a mesma que a definição clínica. Os casos podem ser divididos entre possíveis, prováveis e confirmados. Então, a definição clínica é definição exata. A definição epidemiológica, você pode ter um caso possível, que tem algumas características diferentes das características clínicas, casos prováveis e os casos confirmados, que geralmente têm as mesmas características de um caso clínico, de um quadro clínico típico. Tá? Caso autóctone é o indivíduo doente na região considerada que foi infectado nessa mesma região. Então ele foi infectado na região que ele mora, que ele vive. É autóctone. Surto epidêmico é um aumento brusco do número de casos de uma doença em uma comunidade fechada por um determinado período de tempo. Então, quando você tem um aumento grande de uma doença numa comunidade determinada, é um surto epidêmico. Tá? Epidemia explosiva. Epidemia explosiva, também chamada de brusca, instantânea ou maciça. Ela se caracteriza por um aumento expressivo do número de casos num curto espaço de tempo compatível com o período de incubação da doença. Tá? Nesse tipo de epidemia, quase todos os indivíduos expostos e susceptíveis são acometidos em pouco tempo, sendo que a incidência máxima é alcançada rapidamente. O desenvolvimento da doença é muito rápido. Rapidamente a incidência máxima é alcançada. Eles são expostos à doença, rapidamente infectados e rapidamente atinge o pico máximo da doença. Tá? Então veja, olha, a incidência máxima, nós vamos ter aqui, vejam lá vocês, número de casos, dias do mês. Você vai ter a incidência máxima, o pico de incidência
de acordo com os dias do mês. Epidemia lenta. Esse tipo de epidemia tem um tempo mais longo até alcançar a incidência máxima. Pode ocorrer quando a população tem maior resistência ao agente ou quando este tem baixa resistência ao meio. É um bicho mais bobo. É um bicho mais fraco. Tá? É um bicho mais bonzinho. Então, ou os indivíduos têm uma maior resistência a ele, ou esse bicho vive pouco no meio ambiente. Ele é mais fraquinho. Tá? Então, ocorrem nas epidemias que têm um longo período de incubação. Epidemia progressiva ou propagada, também denominada de contato ou de contágio, essa epidemia, ela se propaga de pessoa a pessoa. Então, não é propagada do meio ambiente. É de pessoa a pessoa. Não tem como você ter o contato, por exemplo, de você encostar em ambientes, de você, no meio ambiente, se contaminar. É sempre de pessoa a pessoa. Gotículas de saliva, dejetos, tá? Então, veja, você tem aqui, olha, esse exemplo de uma epidemia progressiva ou propagada. Você tem diversos casos ao longo do mês. Tem dia que você tem caso, tem dia que você não tem caso. Ela é lenta. Ao longo do mês você tem vários. Tem dias que você tem mais casos, 3, 2, 1. Tem dia que não tem nenhum. Ela é de evolução mais lenta. Tá? Epidemia por fonte comum. É uma epidemia difundida por um mecanismo comum, um veículo comum, habitualmente do tipo explosiva, rápida e localizada. A doença, ela não se propaga de pessoa a pessoa. Todos os afetados devem ter acesso direto ao veículo disseminador da doença, não necessariamente ao mesmo tempo, nem no mesmo lugar. Então, é uma única pessoa que infecta todos os outros. Uma única situação, um único vetor que contamina todos os outros. É uma epidemia por fonte pontual. Ocorre quando a exposição à fonte de contaminação se dá em curto intervalo de tempo e cessa, não mais se repetindo. É também denominada epidemia focal. E epidemia por fonte persistente ocorre quando a exposição à fonte de contaminação se prolonga no tempo e pode não cessar se medidas de controle não forem adotadas. Gente, na prova cai exatamente assim. Eles dão uma definição e perguntam para você o que é. Então, eles perguntam assim, exposição à fonte de contaminação que se prolonga no tempo e pode não cessar se medidas de controle não forem adotadas. Trata-se de que tipo de epidemia? Aí eles botam lá, epidemia por fonte persistente, epidemia por fonte pontual, epidemia difundida. Então, assim, eu lamento ter que ficar falando esse monte de conceito para vocês. Eu sei que é uma coisa até um pouco maçante, tá? Mas é a única maneira que nós temos de estudar isso. E nós temos que estudar. Temos que estudar. Tá? Porque isso cai em prova de residência e cai desta maneira. Tá bom? Faixa endêmica. Então, a faixa endêmica é o espaço entre os limites dentro do qual as medidas de incidência podem variar, sem que possamos inferir qualquer alteração sistêmica na estrutura epidemiológica condicionante do processo saúde e doença considerável. Então, é isso daqui, ó. Você tem o limite endêmico superior e o limite endêmico inferior. E isso aqui é a faixa endêmica convencionada. Tá? Você tem o número de casos, geralmente ele fica nesse meio aqui, ó, entre o limite mínimo de casos detectados e o limite máximo de casos detectados. Isso é a faixa endêmica. Quando você tem o número acima da faixa endêmica, é que você vai ter a alteração, é que você vai ter uma incidência anormal dos casos. Então, estudos epidemiológicos, a faixa de incidência normal esperada
com 95% probabilidade é adotada como a faixa endêmica, e assim sendo, os limites superior e inferior da incidência normal são denominados, respectivamente, limite superior endêmico e limite inferior endêmico. É isso daí. Quando você faz um estudo epidemiológico, você tem um intervalo de confiança. O intervalo de confiança inferior é o limite inferior endêmico, o superior é o limite superior endêmico. É essa curva que eu mostrei para vocês. Tá? O que é uma incidência em nível endêmico? Os coeficientes de incidência da doença encontram-se entre os limites superior e inferior. Então, se a incidência está endêmica, encontra-se dentro desta faixa. Pode-se dizer que é uma incidência, aspas, normal. O limiar epidêmico é uma linha poligonal que demarca os limites entre os níveis endêmico e epidêmico. O limiar epidêmico é coincidente com o limite superior endêmico. Então, o limite superior endêmico é o limite epidêmico. A partir daqui tem-se uma epidemia. Tá? Diagrama de controle. Dispositivo gráfico para o acompanhamento no tempo da evolução dos coeficientes de incidência de uma doença. Consiste em dois gráficos, um de controle e um de acompanhamento. O gráfico de controle representa a faixa endêmica convencionada, ou seja, a incidência esperada da doença para o período considerável. O gráfico de acompanhamento representa o coeficiente de incidência de fato dos casos, semana a semana, mês a mês, no período considerado. Quando o gráfico de acompanhamento se iguala ou ultrapassa o gráfico de controle, a vigilância epidemiológica deve ser acionada, pois há uma chance de a incidência da doença esteja passando o nível epidêmico. É isso daqui, ó. Olha lá. Isso aqui é um gráfico de controle, é uma endemia. É uma endemia. Se estiver acima do limite máximo, você tem uma epidemia. Então, este é o gráfico de controle, este é o gráfico de acompanhamento. O que estiver acima do limite superior de endemia é a epidemia. E você vai acionar a vigilância, você vai acionar, né, a vigilância epidemiológica quando você está acima da endemia. Você vai estar na epidemia. Tudo bem? Gráfico de controle e gráfico de acompanhamento. Ok? Então, o que nós temos de mensagem a vocês? Reforce o seu conhecimento. Pratique este conhecimento. Memorize os principais tópicos. Revise a sua aula. Garanta o melhor desempenho. Faça os seus simulados. Era isso que nós tínhamos para falar para vocês. Pela sua companhia, pela sua atenção. Muito obrigado, até a próxima.